Um pouco mais sobre strings. Vamos explorar um pouco mais esse tipo de dado no Python. No Python, além do operador de adição, podemos utilizar o operador de multiplicação juntamente com a string. O operador asterisco multiplica a string criando cópias e concatenando essas cópias na string. Por exemplo, nome é igual a Luiz vezes 3. Isso vai gerar uma string Luiz, Luiz, Luiz. Neste segundo exemplo, adicionei um espaço após o S para ficar mais legível. Se eu der um print nessa variável nome, eu vou ter aquele resultado ali. Luiz, intervalo, Luiz, intervalo, Luiz. Além disso, existem algumas funções associadas ao tipo string que são muito utilizadas em diversos contextos. Vamos ver? A função len, de length, retorna o tamanho da string. Se eu coloco a string em uma variável, basta eu chamar através do operador ponto, ponto len, e abro os colchetes. Ok, então nessa aula nós vamos começar a utilizar funções para string. E a primeira função que nós temos aqui é a função do length, né? Ou seja, a função do tamanho. Tá? Então se eu quero saber o tamanho, por exemplo, dessa string aqui que é nome, eu venho e faço isso aqui, tá? Len, nome, ele vai me retornar o tamanho dessa string, tá? Tá aqui. Vamos contar antes disso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tinha contado no outro vídeo, né? 6. Então aqui tem que retornar o tamanho 6. Vou executar. E retornou justamente o tamanho 6. Tá? Se eu botar aqui Luiz, vai retornar o tamanho 4. Tá? Ana, e retornaria o tamanho 3. Tá? Então o len vai retornar sempre o tamanho daquela string. Beleza? Upper também é um método da string. Ela transforma todas as letras da minha string em maiúscula. Lower é um método oposto ao upper. Ela transforma todas as letras em minúsculas. Beleza, agora nós vamos utilizar três outras funções que modificam a string. Tá? Veja que essa len ela não modificou a string, né? E veja como a gente utilizou ela, como se ela fosse uma função global do Python. Tá? Agora nós vamos utilizar funções que estão vinculadas diretamente à string. Tá? Por exemplo, nós temos aqui ó, deixa eu ver aqui, nome 2, tá? Nome.upper. Tá? Ou seja, vai colocar todas maiúsculas. Vamos tentar aqui, ó. A gente exibiu Ana, tá? Se a gente for exibir o nome aqui, o original, né, aquele primeiro, a gente vai ver que não modificou, tá? O nome não é modificado, apenas é retornado uma string modificada. Se você quiser modificar, aí você tem que atribuir a mesma variável que está armazenado esse valor, tá? Além do upper, nós temos aqui o lower, né? Que vai abaixar todas. Então vamos supor aqui, eu vou botar aqui Ana, todo mundo maiúsculo, executar. Ficou todo mundo minúsculo aqui na primeira, tá vendo? Mesmo que tenha alguns minúsculos aqui, ainda assim, ele vai botar todos minúsculos. O mesmo acontece para o lower. Mesmo que tenha algum maiúsculo, aquilo não vai ser afetado. Os outros minúsculos é que vão subir. Capitalize transforma apenas o primeiro caractere em maiúsculo. Vamos ver alguns exemplos desses três métodos que acabei de mostrar? Então aqui nesse exemplo, capitalize, eu consigo agora deixar a primeira letra maiúscula, tá? Como se fosse um título, tá? Como se fosse um título. Replace substitui todas as ocorrências da primeira string pela segunda string informada. Por exemplo, Luiz com S, e eu passo dois parâmetros, o S e o Z. Então, todas as ocorrências do S serão substituídas pelo Z. Já um find retorna o índice da primeira ocorrência da substring. Ou seja, se eu quero encontrar o S, ele vai me retornar o índice do S, que nesse caso aqui é o 3.
Ok, então agora a gente tem um método que é o replace, né? Ou seja, recoloque. Então eu vou primeiro a string que a gente quer, depois a string que a gente quer substituir. Então eu vou substituir todos os n por m, tá? Olha lá. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui a palavra Ana, tá? Vou botar em minúsculo, eu ficaria ama, tá? Ana ama. Vou botar dois n's aqui agora, que eu quero usar o método find, que ele encontra a primeira ocorrência. Por que eu quero duas n's ali? Porque a gente vai ver que ele só vai retornar a primeira ocorrência desse camarada. E ele não vai saber a desse daqui. Tá? Então, coloquei find, né? Aqui na verdade é ocorrência, né? É mais nome. Então vai retornar 1, ou seja, retornou o índice da primeira ocorrência dele. O índice é 1, de fato. Se eu substituir aqui por m, por exemplo, ele vai retornar agora 2, porque a primeira ocorrência do n agora apareceu aqui. Bom, então esse é o método find e o outro foi o método replace. ORD é um método que funciona não sobre as strings, mas sobre os caracteres. Ele retorna o valor ordinal de um caractere baseado na tabela ASCII. Por exemplo, se eu quero saber o valor de A maiúsculo, ele vai me retornar o valor 65. Ok, agora finalizando aqui, né, a nossa aula sobre string, nós vamos ter agora valores ordinais. Vamos pegar o valor ordinal de A, por exemplo, né, executar. Opa, faltou o que aqui? Perdão. Nome na posição 0, né, que é o A, tá? 65, ok. Se eu botar aqui o próximo, vamos lá, 109. O 2, então vai ser 110, né, imagino. Pronto. Aqui na tabela ASCII é a sequência, tá? Então aqui o valor ordinal eu consigo saber o valor na tabela ASCII de cada caractere. Isso é muito útil quando a gente quer converter, né, uma sequência de letras para números na tabela ASCII. Então eu tenho alguns números que eu quero transformar em letras, ou eu quero fazer uma modificação das letras baseada em uma distância dentro de uma tabela ASCII, por exemplo. Tá bom? Chegamos ao final da semana 1. Parabéns por ter chegado até aqui. Nos vemos na próxima semana. Sucesso! Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer questão ou dúvida, pode me contactar através dos canais disponíveis. Um abraço.